Boa noite. Mas aí, como é que vocês estão, camaradas? E aí, as workout aí, Luiz Nagata. Boatos que esse canal é comunista, não sei onde é que tu vê esse tipo de coisa. Comunista que se diz gay radical, exato. Dali. Tio Hates tá falando do tio Reinaldo Azevedo? Foi mal aí. Deixa ele que põe a live no mesmo horário que eu. Boa noite, Fernando. Boa noite, Tauan. Boa noite, Matheus Lopes. Quero saber quando é que vai ter Minecraft Piratex com servidores comunistas. Não sei se vocês têm que criar aí. MD, como é que você tá? Ogum, Legião Urbana, exato. Júlia, como é que você tá? Fernando Radu Muscalo. Esper, como é que você tá, meu querido? Gabriel de novo, boa faculdade. Alô, Miranha de Fortaleza, como é que você está? Bom noite. Fabs, como é que você está? Dines, Borboleto, boa noite. Tecnologia de classe, ainda estou no trampo, bom trampo. Ah, então pode ficar ouvindo no remoto. E aí, Kim, como é que você está? Boa noite, queridos Avac, como estão aí as coisas nessa cidade? Vocês foram afetados pelas enchentes? Fomos muito afetados. Não foi a cidade mais afetada, mas foi bem feia a coisa aqui. Eu, particularmente, não, mas família e amigos foram afetados e enfim, é bem desesperadora a situação. A gente foi fazer umas doações e procurar uns animais que estavam perdidos de uns amigos que estão impossibilitados de ir ontem. Daí a gente foi para a cidade do lado aqui, Canoas, e tá caótica a situação porque, enfim, o trânsito entre cidades só tem uma pista muito pequena e ela tá sempre congestionada, então a gente ficou várias horas lá. E é surreal, passando do lado de Canoas, assim, tem partes da estrada que tu vê, parece que tem um rio, né? Ali onde era a cidade. A água é, tipo, super alta e tu só vê a pontinha das casas e tal. Foi uma situação distópica de fim do mundo que, sinceramente, se eu não tô conseguindo processar direito, tendo sido pouco afetado, eu fico muito preocupado com o que vai acontecer depois. As pessoas estão sendo solidárias, estão doando, estão fazendo trabalho voluntário. Mas quando tudo voltar ao normal, mais ou menos, se as pessoas forem obrigadas a trabalhar, a pagar as contas, tipo, daqui a alguns dias mesmo, e perceberem que elas estão sem casa, sem emprego, muita gente vai ficar muito lá da cuca, assim. Tipo, o negócio tá muito feio aqui. E, enfim, não... É muito difícil explicar isso pra vocês. Eu não quero parecer mal, mas é que eu tô mal, eu acho. E, enfim... Eu vou não vou conseguir fazer muitos comentários sobre isso, mas o Ian fez uma live hoje explicando a situação e ele conseguiu explicar, como sempre, com uma didática muito boa, os problemas que acarretaram isso, a questão da prevenção, como o meio ambiente tem a ver, como a política tem a ver. Ele fez isso muito bem. Eu sei que ele tem botado as lives para membros, mas, enfim, daqui a pouco já sai um corte no canal lá e eu recomendo vocês... Boa noite, Rafael. Boa noite, programador comuna maluco. Gostei do teu nick, teu canal certo aqui. Tô aqui acompanhando a live, esperando o meu curso de desenvolvimento C++, C Sharp, tá? O Fernando falou. O som tá bom. E aí, Igor Morgado. Tô voltando todo o chat. Pedro Leão, como é que você tá? Comunista e trabalha. Que piada, né? Franchelder Santos, como é que você tá? Johnny, como é que você tá? Hora de largar do Meteoro. Eu não tava ligado que o Meteoro também fazia live nesse horário. É muita coisa pra acompanhar. Raí, como é que você está? Bom dia. Já denunciou que está em outra zona de horário. Luan, comecei a acompanhar seu canal faz menos de uma semana. Faz quase 3 semanas que estou sem maconha. Precisar substituir por outra droga. Brincadeira. A gente parou de ouvir o álbum do Lisoforme aqui na música que se chama Maconha Torna Você Violento. Então acho que você tem que ouvir isso e levar pro coração essa música. Como é que tá Pataquá? Se é tecnologia clássica, porque eu usava que não usa terno. O terno tá embaixo das minhas outras roupas. Que cidade eu sou? Porto Alegre. Sou de Caxias do Sul, estou aqui quase 2 meses. Estava morando em Santa Catarina até então. Tá, acho que fui eu que trouxe a chuva. Não foi tu que trouxe a chuva. O Eduardo Leite sabe que não foi tu que trouxe a chuva, inclusive. Nossa, doideira. Boas noites, conheci o canal esses dias. Debates interessantes sobre tecnologia, futura design de games aqui, questionando sobre o futuro. Nós vamos falar sobre games e pirataria hoje. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. Boa noite, mesmo quem não sofreu diretamente com a gente está sendo impactado, falta de água, luz, etc. Exato. Eu não fui impactado por isso também, mas, enfim, amigos, parentes que estão bastante impactados com isso, tô cedendo a casa para tomar banho, inclusive quando acabar a live um amigo vai vir tomar banho aqui em casa.
Pior saber que as chuvas podem voltar. Isso que, então, Pedro, isso que tá muito complicado, porque a gente quer ajudar a reconstruir, a limpar as casas, sabe, comprar coisas novas para as pessoas. E a gente tem lugares que, por exemplo, alagou de novo, sabe? E a gente tá nessa coisa assim, tipo, nessa situação de desespero muito grande que é tipo, ok, até quando isso vai se repetir? Na realidade, enfim, a gente não queria estar nessa situação de desespero climático exatamente porque a gente deveria ter feito as coisas antes, né? Mas, enfim, isso me dá um pouco de radicalidade e esperança de que a gente tem que focar em fazer mais a partir de agora, né? Boa noite. Ainda podemos rebolar no comunismo e vai ser muito melhor, Caio. E aí tá faltando vermelho nessa luz de fundo. Hoje eu tô de roxinho aqui porque o layout é todo vermelho, então acho que melhora um pouco quando a gente for pro layout, vocês vão ver. Tem algum vídeo de comunista falando sobre a experiência do Camboja? Cara, do João, procura do João. Eu sei que é uma situação muito complexa e eu basicamente não entendo, eu já não sou historiador pra entender de todas. E essa eu sei que é muito complexa, aconteceu muita merda e tal. Do Milk só no sincericídio, parece que ele tá tentando... Ele e o Melo estão tentando meter speedrun de piores... de coisas mais malucas pra falar. Boa noite, venceremos a crise. E aí, Matheus? E aí, Dr. Melody? Tô em aula, vou deixar tocando pelo algoritmo, muito obrigado. Postei um comentário falando sobre redes federais nos seus vídeos, parece que o comentário sumiu. Resumidamente, você poderia habilitar a ponte Blue Sky Mastodon para a sua conta. Eu vou pedir pro Pequi fazer isso, tá? Que é a pessoa que tem cuidado das redes sociais. Eu acho que é interessante. Eu não vi o teu comentário mesmo, Franci Helder. Mas o que acontece é que os comentários do YouTube, além de ter muita coisa, eu já notei isso, alguns eles só não aparecem na interface que tu vê, eles todos juntos lá, que é geralmente eu tô dando uma olhada por cima e eu respondo às vezes quando tem coisas interessantes, tiro sugestões e tal, e alguns só não aparecem, às vezes porque tu colocou link, às vezes porque ele interpretou que tem que moderar aquilo porque tinha algum xingamento, e daí às vezes eu vou nas mensagens moderadas e raramente aparece alguma, embora eu saiba que ele tem mensagens moderadas. E daí eu vou lá e tento achar e tem que... Enfim, é difícil. Eu às vezes olho nas mensagens moderadas e geralmente não são pessoas xingando, são pessoas falando algum tópico mais pesado ou botando links e tal. As pessoas que xingam às vezes aparecem, tá ligado? Na maior parte aparece. Então só pra dizer isso, que é difícil às vezes, mas eu vou falar com o Pequi. Mas enfim, não vamos ficar blackpilados com a questão do clima, pelo menos eu peço que não, né? Quem tá sendo afetado é muito mais difícil falar isso, mas enfim, a gente tá tentando aqui. Basta seguir uma conta, daí eu vou poder seguir seu perfil Blue Sky. Ah, tô ligado. Aqui é o feed do Deschamps em áudio, muito bom. Porque você diria algo tão controverso, mas tão verdadeiro, Rafael? Já era muito fã da ideia de fazer lives na Roxinha, sempre fiz no YouTube depois das últimas patifarias por lá, agora eu não vou pra lá mesmo. Gruta, isso aí tá dando muito certo aqui, mas realmente assim... A plataforma para começar lá foi muito boa. O tempo que ela era boa. Só que agora que o canal é grande e tem uma comunidade estabelecida aqui, tem ficado bom aqui. Opa, boa noite. Como você vê o mercado de low code e no code no Brasil? Sou dev Microsoft Power Platform, não tô vendo muita vaga aberta. Eu não sei, eu não sou especialista nisso. Inclusive eu comecei a pesquisar sobre essa questão por causa das notícias e das lives e as coisas que eu comecei a acompanhar mais aqui, mas eu não sou muito especialista, eu teria que ver um pouco mais, assim. Inclusive, se alguém manja disso e quiser deixar um comentário, explicar, pode colocar, porque eu não trabalho com esse tipo de coisa. Agora que eu vi que a câmera tá errada. E não sei dizer, mas até eu queria eventualmente fazer um conteúdo sobre isso. Sabe, existe um braço hacker da Soberana, é o PCCH Soberana, é o Partido Comunista Comunista do caralho, hacker, é isso aí, tô brincando. É o Teclas e é o núcleo de TI dentro da Soberana. Esse seria o braço hacker no sentido de mexer com tecnologia, mas não, tipo, não existe isso. Eu percebi que eu tava chamando hacker pelo sentido usual e benéfico, e daí pode ser que as pessoas achem que, tipo, seria um núcleo de crimes virtuais, alguma coisa assim, não é. Aqui é o canal Comunista on Rails, exato. É Comuna on Rails, a gente tinha que criar esse canal aqui. Salve, Diogo, sou especialista em AppSheet. Vai falar sobre low code aí, legal. Teclas, Vanguard é ou não é espião chinês? Corte amanhã sobre isso no canal. Lucas, a gente falou sobre isso. Mas enfim, a resposta que eu tenho lá é provavelmente não. Mas não quer dizer que seja bom. E tu vai ver. Sem dar muito spoiler assim... A resposta é provavelmente não, mas poderia ser.
mas isso, o foco dado demasiado nisso é meio estranho. É basicamente esse o resumo do vídeo, mas tem uma explicação técnica de como ele funciona e a gente tem lá. Tipo assistência técnica, Gustavo. Primeira vez, bem-vindo, Tauan. Mas então, vamos começar, pessoal. Rapidinho, eu vou fazer uns anúncios pra vocês, tá? Não sei se vocês sabem, vocês conhecem o Projeto Sameca da Soberana, né? Projeto Saúde Mental Camarada. Projeto que a gente tem oferecido, né, por meio da nossa frente de massa, que tem oferecido acesso a psicólogos pelo preço que as pessoas podem pagar. E é um projeto que está se estruturando bastante, está dando cada vez mais certo. E daí o pessoal do Sameca se juntou para participar do ICL Tank, que é basicamente o projeto do ICL, em que o nosso Engels brasileiro vai financiar projetos, tá? Então, se o Sameca ganhar isso aqui, eles teriam muito mais cacife de dinheiro para poder expandir esse projeto e ir cada vez mais longe. Então eu vou colar para vocês o link. Foi mal, pessoal, eu ainda não tive tempo de fazer o bot na live. E esse link aqui é o quê? Vocês podem votar no projeto para que ele vá para as próximas fases, tá? Vocês podem votar uma vez por dia. Então eu peço que quem gosta do Sameca, quem acredita na ideia, quem já se beneficiou do projeto, faça o esforço ali de votar nisso, porque eu acho que vai ser... Se o projeto passar para frente aí, vai ser uma coisa muito proveitosa. E... quando vão lançar o Nubank tá com os números editáveis. Os números editáveis é a ideia do Luigi, né? Do Pix impresso. Em que a gente... Não é Pix impresso, desculpa. Como é que é a ideia do Luigi? Enfim, a ideia como tudo é pixel, né? Que nem a gente ouviu a música ali antes, a gente poderia editar o número da conta. Só que tu precisa fazer uma coisa, tu tem que editar o número da tua conta, né? O Estado tem que imprimir mais dinheiro digitalmente editando, mas ele não pode contar para ninguém, porque senão gera inflação. Mas quando tiver isso, a gente vai ter o Pix impresso. Mas vai ser impresso, mas tu vai ter que ir lá no BC para ler o negócio para o pessoal não se ligar que tem inflação, tá ligado? Esse é o nosso plano. E o nosso ministro da Economia, Luiz Matos, vai implementar isso. E outras duas coisas, tá? Então eu já falei da situação das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma propaganda para vocês rapidinho dessa plataforma que é muito boa, que foi criada, que é o SOS-RS, em que vocês podem consultar os abrigos, vocês podem consultar lugares que precisam de voluntários, vocês podem consultar que tipo de doações os lugares estão precisando. É o tipo de coisa que quem tiver a fim de ajudar, quem tiver aqui no Rio Grande do Sul e pode dar essa mão do trabalho voluntário, pode fazer alguma doação, quem está de longe quer saber o que os abrigos precisam, tem essa plataforma aqui. E como vocês são dos computer, tem outra coisa que vocês podem fazer também, é que eles são código aberto e eles estão presentes aqui no GitHub, tá? Então se vocês vierem aqui no GitHub deles, vocês podem compartilhar o seu conhecimento, ajudar a desenvolver o projeto aí. Beleza? Cadê o link? O link para votar do Sameca está logo ali em cima no chat. Eu imagino que vocês estão vendo, né? Ou não? Vocês vão ter que logar com alguma rede social para votar. Essa é um pouco da desvantagem do negócio. E também avisar que a Soberana está apoiando esses 4 grupos aqui para fazer ações, que estão fazendo ações de ajuda para as pessoas afetadas, tá? Então, tanto o MTST, que está fazendo as cozinhas solidárias, a Central Única de Favelas, que está organizando doações, o MST, que está ajudando as pessoas mais na questão do interior e no campo, e o MLB e o OLGA, que o MLB é o Movimento de Luta nos Bairros... eu sempre esqueço. Bairros e favelas, tem mais uma coisa. mas tem o MLB, que é o movimento ligado ao P, e tem o OLGA, o movimento OLGA, e a Casa de Mulheres Mirabal, especificamente aqui em Porto Alegre, que tá precisando de ajuda e tá fazendo trabalho. Então, se vocês mandarem os Pix pro MLB, vocês já reforçam o movimento deles aqui, tá bom? Qual Linux eu uso? Linux Mint. Até comecei a usar o Zorin esses dias, mas eu ainda tô no meu que faz as lives, eu ainda tô usando o Linux Mint. E não consegui tirar, nem digamos assim, uma semaninha de férias parado assim para pensar em instalar um Linux e aprender novo, então eu tô no Mint ainda. Vilas, obrigado. Bairros, vilas e favelas.
Qual é a família? Tenho formação em biologia, fiz mestrado em zoo, mas minha pesquisa utiliza a visão computacional e reconhecimento de padrões. Penso em seguir a área de doutorado e no mercado. Alguma dica? Acho que é uma área super proveitosa, assim. Visão computacional tá super em alta, né? Todas essas questões de modelos estão super em alta. Mas dica eu não sei, eu não sou especialista. Se o chat tiver uma dica aí, pode ser. Bom dia, camarada. Estava discutindo com o Cap Safado no Twitter, ele veio falar que nós não refutamos a questão do cálculo econômico. Alguém pode me falar sobre? Eu não sou a melhor pessoa para falar, mas a ideia do cálculo econômico seria basicamente assim, se tu planificar a economia, ou seja, tu tentar produzir baseado nas necessidades e não no livre mercado, como deixa as coisas acontecerem pelo livre mercado e quando as pessoas quiserem algo, elas vão dizer que querem comprar algo e daí vai faltar e daí vai subir o preço e se tiver demais, baixa o preço, deixar a oferta e a demanda soltas e não interferir nisso, isso seria uma maneira de organizar recursos. A maneira do planificado seria tentar, de alguma maneira, descobrir o que as pessoas precisam e direcionar a produção dessa maneira, né? Então, o problema do cálculo econômico é como tu vai fazer isso sem uma economia de livre mercado laissez-faire como eles dizem que o capitalismo funciona. Já é estranha essa pergunta porque toda economia do mundo tem um certo nível de planejamento, mesmo no capitalismo, enfim, os países desenvolvem isso, mas seria esse problema, de como a gente vai satisfazer as necessidades humanas sem usar o método que eles dizem que é o método do livre mercado, e o cálculo econômico seria como tu vai calcular isso, as demandas de um lugar, de uma pessoa, de um país inteiro para fazer isso, e tem respostas bem técnicas para isso e tal. É uma coisa que eu não sou a melhor pessoa para falar até. Deixa acontecer naturalmente, é isso aí. Eu usava ARC, boa noite, você se considera um nacional-socialista? Não. Até porque esse termo, ele tem uma implicação bem específica. Na Alemanha era o Partido Nazista, né, o Partido Nacional Socialista, e depois de um tempo e até hoje tem pessoas que se consideram Nazbol, que seria, né, que são as pessoas que são nacional bolcheviques, que também tem... É meio que a pior parte do movimento comunista que a gente não gosta muito. Quando eu digo a gente, é a minha linha política, que é a soberana, que é uma linha marxista-leninista, e acho que ninguém deveria gostar. E, enfim, esse tipo de gente se concentra muito no PCO, muito em algumas linhas do PDT e muito em movimentos que são, digamos, filo-nazistas, extrema-direita e tal, mas que se aproximam, enfim, que se aproximam da estética comunista, mas pregam coisas bem diferentes do que a gente advoga. Sou geólogo, tá virando uma conversinha com um monte de gente, né? Achei tua pergunta estranha, João. João NoFap, inclusive. Vou ficar de olho em ti. Gabriel Goes. Sou geólogo e pesquiso em inteligência artificial aplicado na geociência. Me inscrevi no curso técnico EAD da ETEC de Desenvolvimento de Sistemas. É maluquice ou vale a pena fazer essa... Pá, cara, eu não sei. Às vezes vocês perguntam os negócios que, assim, não é que eu não possa te dar conselho, mas às vezes eu fico com medo de influenciar vocês demais em decisões que são muito importantes, tá? Mas assim, eu sou a favor de estudar mais sempre. É isso que eu diria. Eu não sei se tu tá fazendo a coisa certa para tua carreira e teu desenvolvimento agora, eu não queria dizer isso, mas eu sou a favor de estudar sempre, e eu acho que o conhecimento técnico, se for um curso bom de administração de sistemas, pode te ajudar. Tu disse desenvolvimento de sistemas, pode te ajudar. Zancap, estamos falando de Zancap. Zavá, o que você acha dos métodos ágeis? Acho que perde uma parte da engenharia de software muito importante, mas tenho medo. Não, eu não sei dizer direito, Vinícius. Eu acho que seria muito interessante tentar fazer uma análise disso, porque isso tem a ver com uma coisa que eu falei em vários vídeos. E eu acho que eu não falei diretamente de métodos ágeis em vários vídeos, mas em alguns, como por exemplo, o que fala sobre será que a IA vai substituir nossos empregos, eu falo uma coisa que eu fui tirando de vários textos e que eu estou começando a desenvolver, que é assim, existe uma maneira muito artesanal de produzir software, que, digamos, tu pega o movimento pré-métodos ágeis, que é assim, tipo, fazendo de qualquer jeito. Deixa o programador fazer do jeito que quiser, deixa ele conversar, os programadores vão cooperar sozinhos, tá? O livre mercado da programação. Eu tô brincando, esse termo não tá correto, só dizer assim. Mas então existe isso. E depois tem o método que o pessoal chamou waterfall, né? Que seria assim, tipo, vamos ter uns requisitos, vamos falar com o cliente, vamos fazer o projeto, vamos reavaliar e vamos entregar, e daí depois vamos falar de novo, esse tipo de coisa.
E daí tem o problema do método waterfall, ele demora, ele às vezes entende o requisito errado, enfim, tem todas essas coisas, né? O que a gente estuda na carreira de... numa cadeira, por exemplo, de engenharia de software, ou num curso de engenharia de software. Daí depois tem a ideia dos métodos ágeis, que seria fazer esse mesmo processo, mas fazer ele várias vezes durante períodos pequenos, então você está sempre reavaliando, reconversando com o cliente, mudando os requisitos para tentar abarcar esse tipo de coisa. Só que como é que isso fecha com o resto das coisas que eu estou tentando dizer? Me parece que é uma maneira de tentar profissionalizar um pouco mais um projeto que é muito artesanal. Tem críticas para os métodos ágeis. E na realidade não é só um, né? Tem várias metodologias, cada empresa faz o seu. Algumas voltam mais para um modelo mais waterfall, algumas tentam de uma maneira diferente. Eu acho que a ideia, e eu não sou muito estudioso disso, é que haja uma síntese. E eu digo que eu não sou estudioso porque eu não sei, pode existir em novos movimentos que são melhores para a questão da produtividade e para a questão de transformar o trabalho numa coisa menos artesanal, numa coisa que é que nem... Olha que irônico, que dialético isso. O trabalho da programação é meio artesanal, meio deixa o programador criativamente ali, deixa a equipe, deixa rolar a conversa e vamos ver se vai sair o produto correto. E isso não poderia ser mais longe do que a gente gosta, que é o determinismo, que é os algoritmos, né? Então é por isso que eu acho que existe um esforço para acabar com isso, profissionalizar cada vez mais, virar uma engenharia mesmo, o nome é engenharia de software, exatamente por causa disso. Virar uma engenharia que tu faz sempre os mesmos passos e tem sempre os mesmos resultados. Bom software, entra pessoas, tempo de trabalho, sai bom software. O que acontece? Isso cria uma alienação no trabalho também. As pessoas talvez não seja mais tão legal trabalhar com software, não seja mais tão criativo, não se tenha mais tanto espaço para inventar moda e coisas diferentes. Então, a metodologia Go Horse é o que existia, né, antes do Waterfall. Mas faz sentido isso que eu disse? Então, essa seria o meu comentário sobre o ágil, sem falar muito sobre o ágil, é que provavelmente, se não existe, ainda está na hora de surgir novas metodologias que vão substituir isso, e isso tem a ver com outras tecnologias e tal. Então, é isso que eu tenho para falar. Extreme Go Horse é a próxima metodologia. Parecido com isso, Legusta, Fordismo, Taylorismo e tal, a programação eu já falei em outros lives e vídeos e eu mantenho isso. A gente resistiu a esse processo de fordização, taylorização, mas está cada vez menos resistível. E a nossa profissão vai virar cada vez mais algorítmica, a profissão em si. Pode um vídeo da compra da VMware pela Broadcom? Nem sabia, cara, mas eventualmente nós vamos colocar em pauta. Vamos conversar logo, inclusive, porque tem bastante coisa para falar, então, e senão a gente não vence as pautas. Eu tô acumulando cada vez mais pautas, e, enfim, como eu disse, a situação aqui também não tá muito legal no estado, então não tenho tido tempo para vencer muitas pautas e a gente coloca coisas novas aqui, então, enfim, tá difícil. Eu só tô reclamando da vida. Hey guys, e aí, Kalira? Diego falou sobre Scrum. Ó, o pessoal falando. Depois eu vou ler esses comentários, tá, pessoal? Zavak em São Paulo, a moda é a terceirização dos setores de tecnologia pode seguir. Depois eu vou ler isso porque é um assunto que eu me interesso e eu acho que a gente podia até trazer um dia para conversar mais sobre isso. Às vezes, eu fico assim de comentar tópicos que eu não sei muito, porque daí eu vou estar colocando na internet uma coisa que é uma opinião não muito bem pensada, não muito bem refletida que eu tenho, e daí depois eu vou me abrir para pessoas criticarem ou até não entenderem, faço as pessoas perder tempo e ver uma opinião que não é tão legal. Então é por isso que às vezes eu fico, não vou falar sobre isso, não vou desenvolver, quero trazer isso mais tarde, porque é mais proveitoso falar melhor, sabe? Mas eu sei que vocês chegam aqui fazendo pergunta e tipo, fala isso, fala aquilo. Então é uma questão de autopreservação um pouco. Você não sabe das coisas e se diz comunista? Droga. Deixem o like, botar em texto. Eu vou tentar fazer isso.